Hoje quero compartilhar com vocês a verdadeira história bíblica sobre a alimentação diária de Jesus há 2000 anos na Galileia. É uma história que 90% das pessoas não conhecem e a pequena parte que conhece ouviu ela errada. A história verdadeira começa no amanhecer que ainda não tocou as colinas de calcário da Galileia quando ela já está de pé. O chão de terra batida sobre os seus pés descalços está frio. A penumbra ainda domina o interior da casa de pedra e argila, mas as mãos dessa mulher se movem com uma certeza que dispensa qualquer claridade. Ela sabe onde está o grão, sabe a quantidade certa de sal sem precisar medir. Esse conhecimento não foi aprendido em livro nenhum. Ele está gravado nos músculos, transmitido de mãe para filha ao longo de gerações que se estendem por séculos sem interrupção. Você está em Nazaré, não a cidade idealizada das pinturas renascentistas, com seus tons dourados e suas arquiteturas grandiosas. Você está na Nazaré que de fato existiu, uma aldeia compacta, empoeirada, com casas baixas construídas com pedra regional e argila seca ao sol, onde a maioria das famílias acordava sem ter a menor garantia sobre o que iria encontrar para se alimentar ao fim daquele dia. Ali viviam carpinteiros, pastores, lavradores e artesãos, homens e mulheres que dependiam inteiramente do que as próprias mãos produziam e que dormiam cedo porque o corpo simplesmente não aguentava mais. E é dentro de uma dessas casas, nesse contexto de vida simples e trabalho cotidiano, que Maria acordava antes de todos e começava a preparar o alimento para a família. Mas o que ela colocava nessa mesa? O que chegava ao prato de Jesus de Nazaré? A pergunta parece simples. A resposta vai surpreender você de um jeito que vai além da gastronomia, porque por trás de cada ingrediente que passava pelas mãos dessa mulher, existe uma história de sobrevivência, de cultura, de sabedoria culinária construída ao longo de milênios. E existe algo ainda mais desconcertante. Parte do que ela preparava naquela cozinha de pedra há 2000 anos é exatamente o que médicos, nutricionistas e pesquisadores do século XXI estão promovendo como modelo ideal de alimentação. Maria sabia disso muito antes de qualquer estudo científico existir, não pela teoria, mas pela prática acumulada de gerações. O que você vai descobrir aqui não é apenas sobre comida, é sobre como uma família sem riqueza, sem mercado, sem geladeira e sem qualquer recurso que você considera básico, conseguia nutrir o corpo com uma inteligência que o mundo moderno está apenas começando a compreender. Se você curte esse tipo de conteúdo que mergulha fundo nas histórias que o tempo quase apagou, deixe o like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos. Vamos começar pelo elemento mais fundamental, o pão. Não o pão leve, branco e macio que provavelmente esteve na sua mesa nos últimos dias, mas um pão compacto, escurecido, com casca rústica e miolo denso, feito de um grão que a maioria das pessoas hoje nem reconhece à primeira vista, a cevada. Imagine uma pedra grande e pesada, com a superfície desgastada pelo uso diário. Era a mó, a pedra de moer grão. Antes que o calor do dia se tornasse insuportável, mulheres como Maria se posicionavam diante dessa pedra e realizavam um movimento circular, ritmado, quase meditativo de transformar os grãos em farinha. O som desse processo era o som do dia começando em cada lar da Galileia, uma espécie de trilha sonora doméstica que marcava a transição entre a noite e a manhã. A cevada era a escolha natural para quem tinha poucos recursos. Ela crescia com vigor em solos pedregosos e secos, resistia ao clima árido da região e custava bem menos do que o trigo. Pesquisas arqueológicas em sítios habitacionais do primeiro século, na região atual de Israel, confirmam que a cevada era o grão dominante entre as famílias rurais da Galileia, enquanto o trigo era consumido principalmente por grupos com maior poder econômico. Maria misturava a farinha de cevada com água e, quando havia disponibilidade, com um fio de azeite de oliva. Trabalhava a massa com força até ela atingir uma consistência firme. Não havia fermento comercial. A fermentação acontecia de forma completamente natural, deixando a massa repousar por várias horas ou utilizando um pedaço da massa do dia anterior como agente fermentador, o que os padeiros artesanais contemporâneos chamam de levain ou massa madre. Esse processo, que hoje é reconhecido por produzir pães com menor impacto sobre o açúcar no sangue e maior facilidade de digestão, era simplesmente o único modo possível de fazer pão naquela época. O resultado que saía do fogo era muito distante do pão moderno. Era achatado, denso, levemente azedo, mas esse pão alimentava com profundidade real
sustentava por horas um homem que carregava tábuas de madeira desde o amanhecer até o fim da tarde. E aqui está um dado que vira de cabeça para baixo a ideia que costumamos ter sobre riqueza e boa alimentação. Enquanto as classes privilegiadas de Roma e Jerusalém consumiam pão de trigo altamente refinado, branco e fermentado com técnicas sofisticadas, esse pão causava picos rápidos de glicose no sangue seguidos de quedas bruscas de energia. Já o pão de cevada consumido em Nazaré tinha índice glicêmico substancialmente mais baixo, liberava energia de maneira gradual e estável ao longo das horas e era rico em fibras solúveis. Estudos atuais associam o consumo regular de cevada à redução do colesterol, à melhora da saúde intestinal e à diminuição do risco de diabetes tipo 2. Os mais pobres da Galileia, sem saber o nome de nenhum desses mecanismos, comiam de forma mais inteligente do que as elites da época, mas o pão sozinho não completava a mesa. Maria sabia disso com toda a clareza. E é aqui que entra o segundo elemento fundamental da cozinha bíblica da Galileia. Um ingrediente tão presente, tão indispensável e tão rico em história que merece toda a atenção. Imagine um recipiente de barro com abertura estreita, feito assim propositalmente para proteger o conteúdo do calor e da luminosidade. Dentro, um líquido de cor entre o dourado e o verde, com um aroma que mistura fruta madura, erva fresca e algo que só existe na terra boa. Esse azeite não vinha de prateleira. Vinha das oliveiras espalhadas pelas encostas das colinas ao redor de Nazaré. Árvores com troncos tortuosos enrijecidos pelo tempo, algumas com décadas ou séculos de existência, enraizadas em solo pedregoso com uma tenacidade que parecia desafiar o ambiente. A colheita das azeitonas era um evento coletivo. A comunidade inteira participava, estendendo panos ao redor das árvores, sacudindo os galhos com varas compridas, recolhendo os frutos. Depois vinham os lagares, as pedras de prensagem, onde as azeitonas eram esmagadas lentamente até liberar o óleo. Era um processo demorado que exigia muito esforço físico e o azeite produzido era tratado como algo precioso que não podia ser desperdiçado. Na cozinha de Maria, o azeite exercia múltiplas funções por absoluta necessidade. Servia para cozinhar, para untar o pão quando não havia mais nada disponível para acompanhá-lo, para temperar as panelas de leguminosas, para conservar alimentos que precisavam durar além do dia. Servia também como remédio para feridas, como hidratante para a pele castigada pelo vento seco e como combustível para a lamparina que iluminava a casa depois que o sol se punha. Um único ingrediente com muitas utilidades, porque naquela realidade não havia espaço para itens que servissem a uma coisa só. O que a ciência viria a descobrir muito depois, com décadas de estudos sobre a dieta mediterrânea, é que o azeite de oliva extra virgem é uma das fontes mais concentradas de gorduras monoinsaturadas e compostos anti-inflamatórios conhecidos. Pesquisas publicadas em periódicos médicos de alto impacto associam seu consumo regular à redução do risco de doenças cardiovasculares, à proteção neurológica e à maior longevidade. Maria não sabia nada disso pela via científica. Ela só sabia que aquele líquido era bom, que ajudava a curar, que sustentava. O saber prático chegou milênios antes da validação formal. E agora chegamos à protagonista silenciosa da mesa de Nazaré. O ingrediente que sustentou exércitos, atravessou períodos de seca, alimentou populações inteiras durante crises severas e que ainda hoje é apontado como um dos alimentos mais completos que o planeta oferece. Você provavelmente conhece a história de Esaú, que cedeu sua herança por uma tigela de lentilhas. Durante séculos essa passagem foi lida como exemplo de impulsividade e de troca desvantajosa, mas existe outra leitura possível. Se você tivesse passado horas sob o sol implacável do Oriente Médio, realizando trabalho físico duro, com o estômago contraído de fome real, e chegasse em casa encontrando uma panela fumegante com cheiro de especiarias e caldo encorpado, você entenderia Esaú sem precisar de justificativa. Aquilo não era apenas comida, era sobrevivência com sabor. Maria cozinhava lentilhas com regularidade. O processo começava bem antes da refeição. As lentilhas secas eram selecionadas com atenção, uma a uma, retirando pedrinhas e grãos danificados. Depois vinham a lavagem com água que havia sido buscada à distância e armazenada com cuidado. Em Nazaré não havia nada que chegasse por torneira. A água era carregada, racionada e gerenciada com uma atenção que hoje seria difícil de imaginar. As lentilhas iam para a panela de barro sobre o fogo. Um fogo alimentado com gravetos, galhos secos e às vezes esterco animal seco ao sol, que queimava por mais tempo e com mais regularidade. Não havia termômetro.
O controle do cozimento vinha inteiramente da experiência acumulada, o som do líquido fervendo em certos momentos do cozimento, a espessura do vapor que subia, a cor que o caldo ia adquirindo, o aroma que mudava conforme cada etapa avançava. Ao caldo Maria acrescentava cebola, que crescia com facilidade na região e era um dos ingredientes mais baratos e acessíveis. Alho, cujas propriedades os povos antigos já reconheciam como benéficas para o corpo, mesmo sem ter vocabulário científico para nomeá-las. E cominho, uma especiaria com registros de uso que remontam a mais de 4.000 anos antes do nascimento de Jesus, chegando às cozinhas da Galileia pelas rotas comerciais que cruzavam aquela região como veias de um organismo vivo. O resultado era um ensopado espesso, profundamente aromático, capaz de aquecer por dentro e repor energia de forma prolongada, servido com o pão de cevada partido à mão e mergulhado diretamente no caldo. Era uma refeição nutricionalmente completa muito antes de qualquer ciência existir para descrever o porquê, proteína vegetal, carboidrato de digestão lenta e gordura saudável do azeite adicionado por cima. O que a nutrição moderna descobriu a partir do século XX é que a combinação de leguminosas com grãos produz um perfil de aminoácidos essenciais completo, compensando o que cada um oferece de forma separada. Populações sem acesso frequente à proteína animal sobreviviam com saúde graças exatamente a esse padrão alimentar, sem ter o menor conhecimento do processo bioquímico que estavam realizando. A sabedoria estava na prática, não nos livros. A cozinha de Maria não era estática nem previsível. Ela se transformava conforme as estações mudavam e conforme o que a terra e o ambiente ofereciam em cada período do ano. Na primavera, ervas silvestres brotavam entre as pedras e nas bordas dos campos. Endro, coentro, hortelã e as chamadas ervas amargas que compunham a mesa da Páscoa judaica faziam parte desse ciclo, não apenas por razão religiosa, mas porque era exatamente nesse momento que essas plantas estavam no auge da vitalidade. O calendário religioso e o ciclo natural da terra caminhavam lado a lado, um reforçando o outro de forma praticamente orgânica. O mel era um presente encontrado nas fendas das rochas pelos pastores durante o trabalho nas encostas. Os figos chegavam no verão, podendo ser consumidos frescos ou secos ao sol para durar por meses. As uvas das vinhas produziam fruta que se transformava em vinho, em passas e num xarope espesso e adocicado que servia como adoçante natural e conservante. As tâmaras densas em açúcar natural e resistentes ao calor intenso da região eram fáceis de transportar e de guardar. Um punhado delas junto com um pedaço de pão era suficiente para sustentar um trabalhador por meio período de trabalho físico. Era o equivalente ancestral de um alimento energético, sem embalagem, sem marketing e sem lista de ingredientes artificiais. Agora é necessário parar nesse ponto, porque existe algo nessa cozinha que vai bem além da gastronomia e que transforma completamente a forma de enxergar não só aquele tempo, mas a nossa própria relação com a alimentação hoje. Maria não cozinhava com abundância, ela cozinhava com escassez. E o fazia com uma maestria construída ao longo de uma vida inteira de observação, adaptação e aprendizado, transmitido de geração em geração. Ela sabia que o grão precisava durar até a próxima colheita, que o azeite era finito e devia ser usado com critério, que a água era preciosa demais para ser desperdiçada em preparações sem peso real na alimentação da família. Essa inteligência da limitação produziu uma culinária extraordinariamente eficiente. As cascas dos grãos geravam farinha mais rústica para pães mais nutritivos. Os restos do ensopado de um dia se tornavam a base do cozimento do dia seguinte. Nada era descartado enquanto pudesse se transformar em algo que alimentasse. O que Maria praticava sem nome é o que hoje, nos círculos de gastronomia sustentável e responsável, chamam de aproveitamento integral dos alimentos. Uma abordagem que chefes e restaurantes ao redor do mundo estão redescobrindo e promovendo como inovação culinária contemporânea, mas que nas cozinhas humildes de todo o mundo nunca deixou de existir. Apenas o olhar de quem detinha prestígio formal demorou séculos para reconhecer que o valor estava ali. E existe um detalhe dentro dessa história que muda completamente o olhar sobre o que veio depois. Jesus cresceu nessa cozinha, aprendeu nesse ambiente o que significa criar muito a partir de pouco. A narrativa em que ele alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes ganha uma ressonância completamente diferente quando se entende o contexto de onde ele veio. Não apenas como símbolo espiritual, mas como uma expressão daquilo que ele havia visto acontecer todos os dias nas mãos de uma mulher que transformava o mínimo em suficiente. É preciso, porém,
dizer algo com honestidade sem romantismo, porque é tentador olhar para essa culinária ancestral com os olhos do presente e enxergar apenas sabedoria e beleza. A realidade era mais pesada do que qualquer idealização consegue capturar. Havia dias em que o fogo era aceso e não havia grão suficiente sequer para um pão inteiro. Havia semanas em que a seca reduzia drasticamente a produção das oliveiras e o azeite não durava até o fim do mês. Havia invernos em que crianças adormeciam com fome real, enquanto as mães permaneciam acordadas no escuro, calculando em silêncio absoluto como esticar o pouco que restava. A escassez que gerava tanta inteligência culinária era também uma forma de sofrimento constante e invisível. Maria não era um personagem de história edificante. Era uma mulher real, em uma aldeia real, enfrentando as limitações concretas de uma família de artesãos, em uma região controlada por um império estrangeiro que cobrava impostos sobre a produção agrícola, sobre o comércio e sobre praticamente qualquer atividade que gerasse algum recurso. Os romanos não apenas controlavam aquele território militarmente, eles drenavam recursos de famílias que já viviam no limite do possível. Isso significa que cada pão feito com cevada em vez de trigo era também resultado de uma injustiça econômica. Cada panela de lentilhas temperada com o que nascia espontaneamente nos arredores era uma resposta criativa a uma dificuldade que não deveria existir naquela extensão. E aqui chegamos ao ponto que conecta esse passado de 2000 anos ao presente que você está vivendo agora. A culinária de Maria, como a de incontáveis mulheres ao longo da história em todas as regiões do planeta, foi durante séculos ignorada e diminuída, rotulada de comida de pobre como se isso funcionasse como uma crítica definitiva. Enquanto os registros históricos documentavam os banquetes dos reis e as elaborações das cortes reais, o saber profundo das cozinhas humildes era transmitido apenas de boca em boca, de mãe para filha, sem prestígio formal, sem reconhecimento escrito, sem o peso de quem detém o poder de dizer o que tem valor. Mas foi exatamente essa culinária que sustentou civilizações. Foi ela que manteve populações vivas durante guerras, epidemias e períodos de escassez severa. Foi ela que, sem acesso a nenhum laboratório, desenvolveu combinações alimentares que os pesquisadores do século XX levaram décadas para compreender e validar. A combinação de leguminosas com grãos integrais que aparecia em praticamente todas as refeições de famílias humildes ao redor do mundo mediterrâneo oferece proteína de perfil completo com todos os aminoácidos essenciais. A sabedoria não estava nos palácios, estava nas cozinhas com fogo de graveto e panela de barro. Existe ainda um aspecto dessa história que merece atenção especial, porque é talvez o mais poderoso de todos e ao mesmo tempo mais difícil de capturar com qualquer tipo de instrumento de medição. Era o contexto em que a comida era preparada e partilhada. Em Nazaré, como em toda aquela região naquele período, a refeição não era apenas nutrição. Era ritual, encontro e afirmação de pertencimento. Era o momento em que a família se reunia ao fim de um dia extenuante. Era quando os vizinhos eram chamados nas datas de celebração. Era quando o viajante desconhecido era acolhido com o que a casa tinha para oferecer. Porque naquela cultura recusar hospitalidade era considerado uma transgressão moral de peso considerável. Oferecer comida era oferecer proteção. Partir o pão com alguém era afirmar que aquela pessoa tinha lugar naquele espaço, naquela comunidade, naquele momento. Era a humanidade se expressando em forma de farinha e fogo. Maria cozinhava sabendo disso. Cada pão que ela preparava e distribuía carregava uma intenção que não estava em receita escrita nenhuma. Havia tempo investido com cuidado, havia afeto transformado em gesto, havia amor concreto materializado em alimento, e talvez seja exatamente isso que mais conecta essa história ao tempo em que vivemos. Vivemos numa era de abundância alimentar sem nenhum precedente histórico. Temos acesso a ingredientes de todos os continentes, tecnologia capaz de cozinhar com precisão milimétrica e serviços que entregam refeições prontas em minutos. E ainda assim, pesquisas sobre bem-estar e saúde emocional apontam de forma consistente que uma das práticas mais associadas à felicidade duradoura e ao equilíbrio psicológico é exatamente a refeição compartilhada, a comida preparada com intenção, o ato de sentar à mesa com outras pessoas e comer junto, o que Maria praticava sem precisar de nenhum estudo, o que estava inscrito na rotina diária de uma mulher em uma aldeia do primeiro século, é o que estamos vagarosamente redescobrindo no meio de toda a nossa sofisticação tecnológica e abundância material. A comida mais poderosa não é necessariamente a mais cara, a mais elaborada ou a mais visualmente montada para registro fotográfico.
É a que foi feita com cuidado para alguém que você ama, com o que estava disponível, sem desperdício, com respeito pelos ingredientes e pelo esforço que foi necessário para obtê-los. Um pão de cevada partido ao meio e compartilhado entre duas pessoas pode carregar mais significado do que um jantar sofisticado consumido em silêncio e isolamento. Essa é a lição que vem da cozinha de pedra de uma mulher em Nazaré, acordada antes que qualquer luz tocasse o céu, moendo grão com as próprias mãos, temperando lentilhas com especiarias colhidas nas bordas dos campos, ungindo o pão com azeite de oliveiras que conheciam o vento daquelas colinas há gerações. Ela não sabia que estava construindo um legado, estava apenas alimentando a família. E às vezes é exatamente nesse gesto simples e repetido todos os dias, sem glamour e sem audiência, que a história mais profunda se escreve. Se esse mergulho na cozinha bíblica te surpreendeu, escreva nos comentários qual o ingrediente mais chamou a sua atenção. Você já sabia que a cevada era nutricionalmente superior ao trigo refinado? Conta aqui embaixo o que você achou. Se você assistiu até aqui, já sabe o que fazer. Deixa o like agora, ele ajuda muito o canal a crescer. E se inscreva para não perder os próximos vídeos.